Hum. Ei pessoal, como é que vocês estão? Nesse vídeo eu quero falar acerca de desconforto, desânimo e dor. Bom, são os 3 Ds. Bom, são dos assuntos pertinentes de se pensar, de se falar, mas eu estou a falar necessariamente porque há poucos dias atrás, ou melhor, há poucas semanas, porque foram dias, semanas atrás, eu acabei passando por um desânimo bem profundo e isso acabou me levando a aprender certas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muitas das vezes nós ligamos a vida cristã, ou melhor, muitas das vezes nós não ligamos a vida cristã ao desânimo, ao descontentamento, à dor, e isso às vezes pode nos fazer nós perdermos a, a essência do crescer em Deus. Por quê? Porque muitas das vezes nós atrelamos só a questão da euforia, momentos alegres, felizes, como sim, aqui Deus está, e não na dor e do desconforto, e não na dor e no desconforto. E nisso eu queria dizer primeiro, como primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, é que é possível nós estarmos nesse lugar de descontentamento. E muitas das vezes quando nós estamos nesse lugar, a tendência é de começarmos a dizer Deus, por quê? Deus, por que eu? Por que isso? Mas na verdade essa não podia ser a nossa atitude. Nós devemos perceber que é possível nós estarmos neste lugar, mas a nossa atitude não deve ser de por que Deus? Mas sim de olhar para a palavra de Deus e continuar firme. No sentido de que? No sentido de que é possível nós passarmos por dor, desconforto, descontentamento. E isso não quer dizer necessariamente que nós pecamos ou que nós falhamos, embora isso pode nos levar a pecar, mas não é necessariamente que nós pecamos. Então, em vez de nós deixarmos que isso tome conta de nós, os sentimentos tomem conta de nós, e nós queremos até nos inclinar para o pecado, nós devemos ainda nos inclinar mais para Deus, procurar soluções na própria palavra do Senhor. Por quê? Porque enquanto os nossos sentimentos mudam, podem alterar, o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bom, tem um vídeo acerca disso, eu vou deixar aqui na descrição. Bom, e a segunda coisa que eu pude perceber. Aleluia. A segunda coisa que eu pude perceber é que é daí onde nós devemos exercer mais fé. E muitas das vezes nós atrelamos a fé a coisas que se veem, mas a fé é a certeza das coisas que se não veem. E sem fé é impossível agradar o Senhor. E nós devemos perceber que são nesses momentos que nós precisamos ter mais fé. Mais fé em que sentido? Em crer naquele Deus que nós queremos, em crer no Senhor que nós acreditamos. Por quê? Porque é quando os sentimentos falam ao contrário que nós colocamos a fé naquilo que Deus diz. E é nesse momento onde que nós devemos exercer mais fé nas promessas de Deus, no relacionamento com Deus, porque querendo ou não, são nesses momentos que o nosso coração, nós acabamos amadurecendo aos poucos no nosso relacionamento com Deus, porque uma criança se move mais pelos sentimentos, ou seja, nós não precisamos sentir. Nós não precisamos sentir toda hora Deus, nós precisamos saber que Ele é. Isso é fé. Isso é nós percebemos que, por mais que nossos sentimentos falhem ao contrário, Deus ainda continua sendo Deus. Deus continua sendo ainda aquele que disse que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Aquele que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, nós temos fé nessas promessas, nessas palavras, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bom, vou deixar de novo acerca desse vídeo aqui na descrição. Mas nós queremos fé nesse mesmo Deus. Não a situação nos levar a desobedecer a Deus, a falarmos, a zombarmos mal de Deus, a nós
nos voltarmos ao pecado ou procurar algo para nos satisfazer, para nos ficarmos mais alegres, porque nada vai nos satisfazer, nada. Por mais que você sinta um desânimo, um desgosto, nada vai conseguir nos satisfazer, porque a nossa alma foi criada, foi porque nós somos a criação de Deus. Deus colocou, nos fez completos nele. Então, se nós não estivermos nele, automaticamente estaremos fora dele, estaremos insatisfeitos. Que também é um outro vídeo que eu posso fazer acerca da insatisfação. Mas bom, nós não podemos voltar a pecar, desobedecer a Deus. Foi uma das coisas, por exemplo, que aconteceu com Abraão, que Deus disse que daria filho, mas ele não. A minha idade é tão avançada e tal. E ele não pensou na possibilidade daquilo acontecer e tal. E acabou pecando contra Deus. Deus acabou se afastando dele, mas depois Deus volta, depois de alguns anos volta e diz: Abraão, ande na minha presença, isso é perfeito. E acredite, depois dali o assunto foi diferente. Ao ponto que até Deus disse: Abraão, me dá seu filho. E ele acordou de madrugada, porque ele confiava, ele tinha certeza do Deus que ele servia. Independentemente do que ele cria, que o Senhor é fiel, que não vai prometer algo e ele mesmo deixar cair. Ele cria nas promessas de Deus, por mais que as condições não pareciam, por mais que ele sentisse: como assim Deus sacrificar meu filho? Como assim, Deus, você te prometeu? Então ele foi com fé. Então é nesse lugar que nós devemos estar, crendo, mesmo que as circunstâncias, nossos sentimentos, pensamentos parecem longe daquilo que a palavra de Deus diz, nós continuamos a crer. Por isso que a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Diz assim em Provérbios, em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Bom, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, esta deve ser a nossa posição nesses casos. E nós cremos no próprio Deus, cremos nesse Deus e confiamos de todo o coração. Por mais que o desânimo, o desgosto, a dor apareça, nós cremos nesse Deus. E por que não pensar de Jó? E olha, por coincidência, eu estava a ler neste momento que estava a passar, estava a ler o livro de Jó. E eu, e eu fiquei um pouco assim a pensar: será que é coincidência? Só que eu lembrei que não existem coincidências, mas Cristo Ocidente, ou seja, acredito que tudo está nas mãos de Deus, então Deus proporciona esses momentos. Mas, entre aspas, coincidência, entre aspas, por coincidência eu estava a ler o livro de Jó, e se nós formos a ver o livro de Jó, uma das coisas que nós acabamos percebendo no livro de Jó é que nós não compreendemos os planos de Deus. Não compreendemos porque podemos passar por um sofrimento, não vamos entender, mas nós podemos perceber através dos comentários dos amigos de Deus, não amigos de Deus, amigos de Jó, nós podemos perceber que o motivo pelo qual Jó sofre não é que ele é injusto, ou seja, eles estavam errados em falar aquilo de Jó, que Jó talvez tinha pecado e tal, mas nós também percebemos que Deus não fala o porquê que Jó estava sofrendo. A única coisa que Deus se inteira em dizer para Jó é que ele está no controle de tudo e que ele podia confiar nele, não apontar a Deus, não julgar a Deus, mas confiar. E é daí que a nossa integridade também perante o Senhor acaba ficando mais fortalecida. Nós ficamos mais amadurecidos no amor a Ele, porque nós vamos colocar base nesse amor com bases sólidas, não no mover, nos sentimentos, não, bases sólidas, independentemente se está a fazer chuva ou não, assim como diz nos versículos
de Lucas, não lembro bem o versículo, que fala acerca da construção da casa, que o construtor fez a casa, e outro fez na areia, outro na rocha, mas o que da rocha tem uma palavra muito forte lá que acredito que quero ouvir acerca disso, que a Bíblia diz que cavou fundo e colocou os alicerces, e vindo a chuva, ou seja, a chuva veio para todos, mas aquele que estava firmado no alicerce, aquele que estava sólido no relacionamento, não se baseava em ceia sólida, não, estava baseado, está firme no alicerce, nele, acabou se firmando. Bom, então que a nossa integridade seja firmada, nossa integridade, nossa confiabilidade esteja firme no Senhor através da fé. Então que a fé se desenvolva nesse momento. E o último ponto, só para terminar o vídeo, já está ficando um pouco longo, mas que fique longo. Bom, a última coisa para terminar o vídeo é que nós devemos pregar para nós. Não no sentido de pegar para nós necessariamente. Como diz a palavra do Senhor no livro de Salmos 100 e Salmos 42. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas diante de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Este terceiro ponto é basicamente complementar do segundo, porque uma das formas de nós acrescentarmos mais fé é pela palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Então, nós pregando para nós mesmos, para nossa alma, dizendo: ei, alma, confia no Senhor. Fica, parece algo bobo. Ei, ali até parece brasileiro. Fica, parece algo mal de se fazer, algo errado de se fazer, ou sem lógica, mas na verdade é o que devemos fazer. Nós, por mais naquela dor, Deus, tu és fiel. Deus, eu sei que a tua palavra diz que o Senhor tem planos para nós. Seus planos não são de nos ferir, mas são planos de nos dar paz e alegria, nos dar a esperança que esperamos. E nós continuamos a pregar, a orar. Isso tudo de pregar transforma em oração, porque aquilo você está recitando as palavras para si mesmo. E isso vai gerar mais fé. Por quê? Porque nesse momento, às vezes, Satanás se aproveita disso para colocar pensamentos intrusos. E como nós combatemos os pensamentos? Com a palavra do Senhor. Por quê? Porque assim como Satanás pode vir com alguns pensamentos intrusivos, nós devemos pregar para nós, o nosso coração, dizer: você fica calmo, fica sossegado, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. E nós meditamos na palavra em Jeremias 29:11, que o Senhor não tem planos de nos fazer ferir, não. O Senhor é fiel e que guarda aqueles que são seus. Nós continuamos a pregar no nosso coração. E isso, meus irmãos, gera fé, gera confiança, gera. Já falei, gera fé. E isso é algo muito interessante. Isso é muito empolgante. Por mais que naquele momento não pareça nada, mas é nesse lugar que nós encontramos força, vigor, vigor, vigor. E não está incluso nos pontos, mas gostaria que estava a pensar que também uma das coisas é pedir para alguém orar para você. É muito bom você pedir para alguém orar por você nesses momentos, porque muitas das vezes nós queremos nos isolar, estar sozinhos, mas a palavra do Senhor nos ensina que devemos orar uns dos outros, e isso é muito bom. Isso é muito bom, porque você não luta aquilo sozinho. Então, em vez de você ficar sozinho, pregue para si, pregue para o seu coração, pregue para a sua alma. Assim como o salmista estava pregando em Salmos 42. Pregue, mas peça para alguém orar para si, e daí vocês estariam lutando juntos. E meu irmão, nada pode segurar a oração. Por isso que a palavra de Deus diz: a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E isso é muito forte. É muito forte. Então é isso. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E confia no Senhor. Como o próprio salmista disse: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face
e o meu Deus. Bom, diz assim em Salmos 37, versos 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Nunca vi desamparado o justo. Nunca vi desamparado o justo. A descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta a sua descendência é abençoada. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Então é isso, que a nossa confiança esteja em Deus, mesmo em um momento de desespero, desânimo, dor, que a nossa confiança seja baseada na palavra do Senhor. A palavra daquele que é santo, justo e verdadeiro, fiel em tudo que ele faz, fiel em tudo que ele é, santo e imutável. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo. E peace.